Quando a advertência se transforma em vingança, o que realmente acontece? No dia 31 de outubro, uma decisão desastrosa abateu-se sobre a Rússia. Putin lançou um ataque massivo contra cidades ucranianas, ignorando os avisos contínuos de Zelensky. O presidente ucraniano havia alertado que, se a energia da Ucrânia fosse alvo, Moscou enfrentaria um inverno no escuro. Essa provocação levou a uma resposta feroz e implacável de Ucrânia, que desferiu o maior ataque com drones deste conflito. O resultado? Humilhação para o Kremlin. Com a aproximação do inverno, milhões de russos veem suas casas sem eletricidade, sentindo agora o que as crianças ucranianas enfrentam. Enquanto as defesas aéreas russas iluminavam o céu, o ataque saturado de drones de Ucrânia provou que a rede elétrica da capital estava ao alcance. É nesse cenário que Putin entra em pânico. Seus 3 anos de ataque sem consequências diretas estão chegando ao fim, e o inverno está de volta para a Rússia. Retornando a uma noite de terror no dia 30 de outubro, a população ucraniana viveu momentos apavorantes. A Rússia lançou 650 drones e 52 mísseis, incluindo 6 balísticos. A defesa ucraniana conseguiu interceptar a maior parte, mas tragicamente, pelo menos 3 vidas foram perdidas, incluindo a de uma garota de 7 anos, e 27 ficaram feridas. Em várias cidades, a Rússia mirou deliberadamente em instalações de energia ucranianas, resultando em interrupções de energia. Em meio a essa escuridão, o presidente Zelensky optou por realizar seu discurso noturno em total penumbra, chamando a situação de terror absoluto. Enquanto isso, a mídia russa apressou-se a comemorar o apagão, debochando do presidente ucraniano e das ruas escuras. Mas rapidamente, esqueceram-se que Zelensky havia prometido consequências, e ele cumpriu com uma resposta poderosa e sem precedentes. O ataque, que inicialmente parecia envolver 250 drones, foi, na verdade, a maior ofensiva com drones já vista, contabilizando entre 700 a 800 unidades. As sirenes ecoaram no silêncio da noite russa. As defesas aéreas russas iluminaram o céu, tentando desesperadamente impedir a invasão dos drones, mas era um esforço em vão. O ataque saturado foi tão avassalador que as descrições da explosão perante a força da destruição tornavam difícil para muitos russos discernir o que realmente estava acontecendo. Com relatos de prédios tremeram e um pânico crescente entre a população, a realidade da guerra se tornava palpável. Enquanto Zelensky celebrava sua vitória, Putin se perdia em meio ao caos, qualificando as repercussões como emergências. E agora? Como a Rússia enfrentará este novo e aterrador inverno, com o espectro da guerra atingindo suas próprias fronteiras? É uma nova era de vulnerabilidade para o Kremlin. Os eventos estão se desenrolando de uma maneira que muitos jamais poderiam antecipar. A que conclusão esses líderes chegarão, enquanto suas nações enfrentam a consequência de suas decisões? O tempo de alertas acabou, e o momento da vingança chegou. No dia 31 de outubro, Putin cometeu um erro devastador. Ele ordenou um ataque massivo contra as principais cidades ucranianas. Isso aconteceu apesar dos avisos repetidos de Zelensky: se a Rússia atingisse a infraestrutura energética da Ucrânia, Moscou ficaria sem luz no inverno. Foi exatamente por isso que a resposta ucraniana veio rápida e implacável. A Ucrânia lançou o maior ataque de drones desta guerra. O resultado? Uma humilhação total para o Kremlin. Milhões de russos pelo país agora enfrentam o frio sem eletricidade para aquecer as casas, enquanto o inverno se aproxima. Moscou finalmente sente o que as crianças ucranianas vivem. Com defesas aéreas russas iluminando o céu, o ataque saturado de drones mostrou que a Ucrânia pode derrubar a rede elétrica da capital. Por isso Putin entra em pânico. Seus 3 anos de bombardeios impunes contra cidades ucranianas acabaram de vez. O inverno está voltando para casa na Rússia. Você já se perguntou o que acontece quando a escuridão vira arma? Imagine ruas geladas, famílias tremendo no escuro, e de repente, sirenes ecoam no silêncio da noite. Na noite anterior, Zelensky falou da Ucrânia em total escuridão, chamando o ataque russo de puro terror, e exigindo que o mundo respondesse a essa barbárie. A mídia russa, eufórica, zombou do discurso noturno de Zelensky nas sombras, e das ruas ucranianas mergulhadas na negritude opressiva, com o ar carregado de fumaça e medo palpável. Claro, como sempre, a imprensa do Kremlin espalhou mentiras em cada palavra, afinal. A maior exportação da Rússia é sua propaganda venenosa, que se espalha como névoa fria.
Mas o silêncio caiu rápido sobre eles, como um vento gelado calando risos vazios. Eles esqueciam o aviso de Zelensky no mês passado: se a Rússia insistisse, Moscou mergulharia em apagões. Adivinha só? Zelensky cumpriu a promessa, e de forma colossal, com um rugido que ecoou até os ossos. Foi o maior ataque de drones que a Ucrânia já realizou nesta guerra, o céu noturno tremendo como um tambor de guerra distante. Para contextualizar, em noites comuns, a Ucrânia envia de 50 a 200 drones para dentro da Rússia, umbindo como enxames invisíveis no ar úmido. Olhe para este mapa agora, consegue contar quantos drones voam rumo a Moscou? Ninguém conseguia, especialmente no início, o pavor crescendo com cada ponto luminoso piscando. Isso se chama ataque de saturação, as duas partes usam nessa guerra, inundando o céu com tantos drones e mísseis, que nem as defesas aéreas inimigas param tudo que vem. O dano? Inevitável, como uma avalanche inevitável rolando pela montanha escura. Por isso, no início, quando os drones ucranianos decolaram, pensavam em cerca de 250 unidades. Já era mais que o normal, o ar vibrando com expectativa tensa. Depois, estimativas subiram para talvez 400. O coração acelerando com um mistério. Foi aí que canais russos no Telegram confirmaram: o ataque ucraniano envolvia de 700 a 800 drones, rumando para várias cidades russas. Tornando isso o maior ataque de drones da história ucraniana, sirenes uivando na madrugada, cortando o silêncio como lâminas afiadas. Ouça isso! O som agudo perfurando a noite, fazendo o peito apertar. Como visto neste clipe na tela, as defesas aéreas russas iluminaram o céu, rajadas de luz rasgando a escuridão, tentando derrubar os intrusos zumbidores. Não eram mísseis de defesa aérea caros, mas tiros como rajadas de metralhadora, bem mais viáveis contra drones, o eco metálico reverberando pelas ruas frias. Mas este era um ataque de saturação com 800 drones, simplesmente demais para a Rússia conter tudo. O suor frio escorrendo nas nucas enquanto as luzes piscavam? E se nem as mentiras oficiais pudessem esconder o caos que se aproximava, derrubando não só drones, mas o orgulho inteiro do Kremlin? A noite de pesadelos continua para os cidadãos russos. O ataque de drones da Ucrânia em 31 de outubro chocou tanto a população quanto os líderes em Moscou. Em meio ao caos, com a defesa aérea russa tentando inutilmente interceptar os 800 drones que se aproximavam, o céu se iluminou com explosões e sirenes. Nos parques, o desespero era palpável, um verdadeiro sinal da vulnerabilidade russa. A explosão era tão intensa que algumas pessoas não podiam discernir se era um drone ucraniano ou um ataque nuclear. Com toda a força, o que eles ouviriam foi algo aterrorizante. A infraestrutura não suportou a pressão, resultando em danos severos que Putin tentou minimizar alegando uma taxa de sucesso de 100% em abater os drones. A ironia é que muitos acreditam que a destruição resultante foi causada por detritos de suas próprias tentativas de defesa. Um dos locais atingidos foi uma usina de energia em Moscou, que não sobreviveu ao impacto imenso desses detritos. Enquanto Putin falava de um estado de emergências, Zelensky via isso como uma missão cumprida. A divisão era dramática, um verdadeiro abismo entre as realidades que ambos experimentavam. Um clipe de pânico nas ruas mostrou civis em estado de choque, enquanto outros se perguntavam se estavam sonhando ou vivendo um verdadeiro apocalipse. Mas isso não para por aqui. Na manhã seguinte a esses eventos catastróficos, um meteoro despencou sobre Moscou, fazendo com que mais fragmentos se espalhassem pela cidade, como se Deus estivesse enviando provas de seu descontentamento com o regime de Putin. E, em um indício de que a sorte não estava do lado russo. Uma concessionária de veículos pegou fogo, causando mais estragos em meio ao caos. As estruturas fundamentais da sociedade russa estão se desmoronando, e a mídia estatal já aponta o dedo para a OTAN, tratando como responsável por cada infortúnio. É impressionante como tentam desviar a culpa, mas a realidade é que a população está sentindo as consequências diretas do conflito. E agora, após anos em que a Ucrânia não conseguia atacar com tanta profundidade, a guerra veio bater à porta dos russos. Como será o futuro para Moscou e seus habitantes? Eles já não suportam mais simplesmente se esconder. O que mais está por vir? A tensão aumenta e a pergunta que fica no ar é: até onde Putin irá para manter o controle, enquanto enfrenta uma resposta cada vez mais contundente da Ucrânia? A guerra está se aproximando de casa para a Rússia.
Recentemente, autoridades ucranianas destruíram a rede elétrica em Moscou, algo que Putin não esperava. Durante 3 anos, a Ucrânia não teve a capacidade de atacar diretamente as usinas de energia russa, mas agora o cenário mudou drasticamente. No entanto, a batalha vai além do confronto militar, ela reverbera em todos os aspectos da vida na Rússia. Na semana passada, um meteoro explodiu sobre Moscou. Fragmentos caíram pela cidade, despertando a ansiedade da população. Isso não é um sinal de uma ira divina? E logo depois, um incêndio devastou uma concessionária de veículos, provocando ainda mais perguntas sobre o estado das coisas. Esses incidentes não parecem meros acidentes, revelando um colapso econômico e social em andamento. Os apresentadores da televisão russa, em sua busca por bodes expiatórios, voltam suas atenções para a OTAN. É curioso, não? Qualquer infortúnio no país se torna uma oportunidade para culpar o Ocidente. Um dia, quando Putin tropeçar e se machucar, será que também dirá que foi culpa da OTAN? As narrativas da mídia se concentram em afirmar que a economia russa está sendo deliberadamente minada por forças externas. Mas, o que realmente está acontecendo? Enquanto o governo tenta desviar a atenção, muitos se perguntam, até quando isso vai durar? As ameaças de desestabilização interna a partir de redes não totalmente controladas aumentam. Existem elementos que, por interesses próprios, poderiam minar a estabilidade do país, colocando em risco até mesmo a soberania nacional. A guerra não é apenas no campo de batalha, é uma luta pela alma da Rússia. Neste contexto, a pergunta que fica é, até onde Putin e seu governo vão para manter o controle? E será que a população russa está começando a ver a verdade? As mudanças estão se acumulando, e a pressão está crescendo. O eco das explosões de um conflito muito mais complexo ressoa, e o futuro se torna cada vez mais incerto. Em um mundo repleto de intrigas e traições, a guerra traz à tona as verdadeiras naturezas das pessoas. Imagine um cenário em que traidores estão à espreita, esperando a oportunidade de vender seu próprio país em troca de um mero benefício. É exatamente isso que acontece quando analisamos a situação russa. Muitos, por uma oferta tentadora, estariam dispostos a trair até mesmo a pátria que supostamente amam. E, como se isso não fosse suficiente, alguns desses traidores ocupam posições de poder. Na Rússia, a desconexão entre os líderes e o campo de batalha é alarmante. Enquanto o povo sofre com as consequências da guerra, os altos escalões ignoram os clamores do fronte. Eles parecem surdos aos apelos por ajuda, mais interessados em conversas vazias. O resultado? Um país cada vez mais devastado pela própria guerra que inflamou. As pessoas na Rússia estão finalmente experimentando as consequências diretas deste conflito, enquanto as esperanças se voltam para a Ucrânia, que pode retaliar e equilibrar a balança se os ataques de Putin não cessarem. A resistência constrói uma barreira, um limite que diz ao agressor que há um preço a ser pago pela força. No entanto, a grande mídia parece relutar em cobrir a resistência ucraniana. Em vez disso, preferem reportar sobre as ameaças nucleares de Putin, talvez por medo de expor uma Rússia fraquejada. Isso nos leva a um questionamento essencial: quando a história da resistência verdadeira será contada? E é por isso que se criou uma nova plataforma de notícias, um espaço destinado à cobertura ousada, onde reportagens são feitas sem censura. Aqui contamos as histórias que muitos têm medo de relatar. A capacidade de relatar a verdade é um poder que não deve ser cerceado, e é isso que buscamos. Assim, estamos construindo um novo caminho, afastando-nos das limitações impostas por influências externas e buscando a verdade em toda a sua essência. Conforme a história avança, perguntas permanecem. Até quando as pessoas suportarão esse sofrimento? E quando a força se tornará uma estratégia de desespero? À medida que o inverno se aproxima, não é apenas o clima que traz incertezas, mas também as reviravoltas no campo de batalha. É um ciclo sem fim que pode mudar em um instante. O que o futuro reserva? Imagine essa noite escura de 31 de outubro, quando uma chuva de drones ucranianos transformou Moscou em um palco de pânico absoluto. Putin cometeu um erro fatal ao bombardear cidades ucranianas, e agora o inverno rigoroso chega para os russos sem eletricidade. Você já imaginou milhões tremendo no frio, enquanto o Kremlin desmorona em humilhação? Foi exatamente isso que aconteceu, e o resto da história é um choque que mudará tudo o que você pensava sobre essa guerra.
Prepare-se para o despertar brutal da justiça. Essa noite começou com terror. Rosário 30 de outubro foi um pesadelo para civis ucranianos em todas as cidades. Rússia lançou 650 drones e 52 mísseis, incluindo 6 balísticos supersônicos. Ucrânia abateu a maioria, mas alguns penetraram, matando ao menos 3 pessoas, uma delas uma menina de 7 anos, e ferindo outras 27. O cheiro de fumaça pairava no ar, enquanto prédios estremeciam com explosões distantes, deixando ruas escuras em cidades como Kiev. A pele arrepiada com o frio cortante, cidadãos ouviam o eco de sirenes incessantes. Questionam-se, pessoas normais travam guerras assim? Zelensky apareceu em seu discurso noturno na escuridão total, com lâmpadas de celular piscando fracamente. Ele chamou de terrorismo puro, exigindo uma resposta global contra a tática russa de destruir redes elétricas. O sabor amargo da derrota antecipou o contra-ataque. Mídia russa celebrou zombando das ruas.